Depois do transplante de coração, dos pulmões, dos rins, vem aí o transplante de cabeça. Transplante de cabeça. Vamos mostrar o médico que prepara a cirurgia mais radical da história. E quem é o homem que pretende se tornar o primeiro paciente a viver com o corpo de outra pessoa? É a nossa reportagem da semana. Uma cirurgia que pretende mudar os rumos da medicina moderna. Seria realmente possível transplantar a cabeça de uma pessoa para o corpo de outra? Até que ponto a ciência pode imitar a ficção e produzir seres a partir de junção de partes humanas? O que parece loucura é a única chance de vida para este homem, o russo Valery Spiridonov. Ele sofre de uma doença rara chamada mal de Erdin-Hoffmann, uma atrofia muscular espinhal. E desde a infância é obrigado a usar uma cadeira de rodas. A maior parte do corpo dele não funciona. Valery não consegue nem mesmo levantar o braço. Apenas pode apertar botões e coordenar a cadeira de rodas elétrica. Aos 30 anos, Valery superou a expectativa de vida dada pelos médicos, que era de apenas 20 anos. Agora, a única esperança dele é a técnica apresentada por este homem, o neurologista Sérgio Canavero, de 50 anos. Make you move. Ele acredita que até 2017 será capaz de realizar a primeira cirurgia deste tipo em humanos. Sérgio Canavero vive em Turim, na Itália, e aceitou falar com o Domingo Espetacular pela internet. Ele entende as perguntas em português, mas preferiu dar as respostas em inglês. O senhor poderia explicar pra gente como vai funcionar exatamente esse transplante de cabeça? Ele começa dando as características do paciente e do doador. A cirurgia deve beneficiar pacientes que apresentam problemas graves no corpo, mas continuam com a cabeça sadia. Os doadores serão pessoas que tiveram morte cerebral e permanecem com os órgãos funcionando normalmente. No centro cirúrgico, os médicos vão resfriar a cabeça do paciente e o corpo do doador para que as células não morram durante a operação. Cortes estratégicos serão feitos na cabeça de quem vai receber o corpo sadio. Em seguida, os cirurgiões vão ligar os principais vasos sanguíneos com a ajuda de tubos finos. E a parte mais delicada da cirurgia: a ligação do sistema nervoso do doador e do paciente. O Dr. Canavero pretende usar uma substância química que funcionará como uma cola. Depois disso, a pele do pescoço é costurada. O neurologista busca a ajuda da história da medicina para defender a cirurgia inovadora. Há 50 anos, por exemplo, era praticamente impossível imaginar um coração de uma pessoa pulsando no peito de outra. Em 2010, o mundo assistiu, pasmo, ao primeiro transplante total de rosto. Segundo o doutor, a cabeça de um paciente só pode ser transplantada para o corpo de um doador com altura e peso compatíveis. Diferença de idade não é um problema. Cérebros mais velhos ficariam rejuvenescidos em organismos mais novos. E o médico vai além. Diz que poderia até transplantar, por exemplo, a cabeça de um homem para o corpo de uma mulher. Quando eu pergunto sobre o pós-operatório, o neurologista explica como deve ser a recuperação do transplantado. Depois da cirurgia, o paciente vai permanecer em coma por 2 semanas. Durante esse tempo, eletrodos vão produzir estímulos na medula espinhal. As pequenas descargas elétricas ajudariam a desenvolver conexões entre o doador e o transplantado.
A expectativa é que, ao sair do coma, o paciente conseguirá sentir o rosto e até falar, mas precisará de fisioterapia para voltar a andar. A técnica de usar partes humanas e descargas elétricas para devolver vida a um corpo lembra um dos personagens mais famosos da literatura e do cinema. Durante uma polêmica experiência, o Dr. Victor Frankenstein cria um ser usando partes de corpos de diferentes pessoas e usa uma descarga elétrica para fazê-lo viver. A semelhança entre as histórias do doutor da ficção com a técnica do doutor da vida real é tanta que rendeu a ele o apelido de Dr. Frankenstein. Eu concordo, diz com humor. A ideia do Dr. Sérgio Canaveiro enfrenta muitas críticas da comunidade científica. Boa parte dos especialistas duvida que ele consiga completar o procedimento com sucesso. Além disso, existe a questão ética. Até que ponto é certo um ser humano viver no corpo de outro? Para o neurocirurgião brasileiro Robson Amorim, a maneira como o paciente vai encarar o novo corpo pode desencadear crises de identidade. Um dos problemas que a gente tem que pensar é, por exemplo, se esse novo paciente, se desse tudo certo, se tivesse um filho, né? De quem que seria esse filho? Procedimento polêmico, caro e arriscado já foi testado em animais. Nos anos 50, um cientista soviético testou um transplante parecido entre cachorros vivos. Os animais morreram dias depois. Em 1970, o médico americano Robert White testou o transplante em um macaco. Na época, os pesquisadores não conseguiram juntar as medulas do doador e do receptor. Depois da cirurgia, o animal não mexia o corpo, mas respirava com a ajuda de aparelhos e demonstrava reações faciais. O macaco morreu 9 dias depois porque o corpo rejeitou a nova cabeça. Qual é a chance de dar errado? O doutor Sérgio Canaveiro reconhece que qualquer técnica inovadora tem riscos. Mas acredita que terá sucesso no transplante em humanos porque desenvolveu uma forma de unir as medulas do paciente e do doador. Ao todo, 150 cirurgiões participarão da primeira operação. O custo é estimado em mais de 40 milhões de reais. O primeiro a ser submetido ao transplante vai ser Valery Spiridonov. Segundo o Dr. Canaveiro, ele se encaixa perfeitamente no perfil do paciente para o transplante. O corpo sofre com uma grave doença, mas a mente está sadia. Nós também conversamos com ele pela internet. Valery diz que a maior parte do corpo dele não tem qualquer função e por isso foi obrigado a viver numa cadeira de rodas. A condição dele é parecida com a do famoso físico Stephen Hawking. Pergunto se ele está preparado para ser o primeiro paciente a passar pelo transplante. Ele diz que sente um pouco de medo, assim como todos os que rompem barreiras e vão enfrentar algo novo. E acredita que essa nova cirurgia vai ultrapassar todos os limites da ciência. Ele não se importa como vai ser o corpo do doador. Para Valery, o sonho é acordar daqui a 2 anos e, por conta própria, levantar da cama e tomar um belo banho. Até isso acontecer, muitas dúvidas ainda deverão ser respondidas pelo polêmico Dr. Frankenstein da vida real.